Bem-vindos! Pegue seu copo, seu café, seu vinho e vem com a gente descobrir o que elas querem. Hoje estamos em mais um episódio aqui com a Daniela Tinti sobre maternidade. Na nossa série, do mês sobre maternidade e desenvolvimento infantil. E a Daniela veio de fora aqui para o nosso podcast. A gente está muito feliz, muito obrigada, muito bem-vinda. Ela que é mais conhecida no Instagram como Estímulo de Mãe, né? O @. Sim, e ela criou uma comunidade para ajudá-la, fisioterapeuta, você vai se apresentar melhor. Mas criou uma comunidade para ajudar as mães, como ajudar no desenvolvimento dos filhos. Então, Dani, muito obrigada, bem-vinda. Sim, muito obrigada. Eu que quero agradecer esse convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. É sempre importante, né? A gente passar a informação, trazer conhecimento para as mulheres, para as mães. Então, eu quero agradecer muito. Vai ser muito bom. Obrigada. A gente gosta, assim, de conhecer pessoas novas, né? É a parte mais legal. Também acho. Né? Concordo. Então, o seu trabalho a gente admira bastante. Você tem uma comunidade enorme. A gente se espelha muito, né? A gente quer um dia também ter a nossa comunidade, assim, grande igual a sua. Então, conta um pouquinho pra gente como você começou a criar essa comunidade. Se foi, assim, intencional, foi sem querer? Como é que foi? Eu tenho 2 filhos. O Henrique tá com 9 anos. E a Helena vai fazer 5. Quando eu tive o primeiro filho, não chegou a ser a depressão, mas foi um baby blues. Eu fiquei bem mal mesmo nesse comecinho. Meu sonho era ser mãe e eu não estava entendendo por que eu estava me sentindo daquele jeito. E aí eu comecei a buscar no Instagram pessoas para me ajudar. Porque a gente fica muito em casa, fica com o telefone, né? E eu não encontrei, naquela época, 2014, eu não encontrei rede de apoio na internet. Muito pelo contrário, eu encontrava pessoas que tinham acabado de ser mãe, que viviam uma realidade totalmente diferente da minha. Ou vendiam uma realidade, né? Hoje eu entendo isso. Mas na época eu falava, por que, meu Deus, eu não consegui tirar o pijama ainda, são 4 horas da tarde. E essa pessoa tá na academia, ela acabou de ter um filho igual a mim, né? Então... E aí começou a acender assim, em mim um desejo de estar ali naquela rede para ajudar as mães. Só que, obviamente, que eu não consegui. Eu tenho até hoje, eu tenho uma clínica, e eu tinha o meu trabalho, e aí agora eu tinha um filho, né? E eu não consegui conciliar. E esse desejo ficou ali no meu coração, guardadinho. Veio a Helena, eu já estava numa outra fase da minha vida, uma fase mais madura. E aí eu criei, as minhas amigas me pediam muito, monta um Instagram para me ajudar, o que fazer com a minha filha, para ela rolar, para ela arrastar, para ela engatinhar. Sempre trabalhei, com a pediatria, na fisioterapia. E aí eu comecei a fazer isso no meu pessoal, mas eu falei, eu acho que eu vou separar, para ficar mais organizadinho. E aí eu falava, mas que nome que eu dou para isso? Não posso pôr meu nome de novo, eu já tenho um pessoal. E aí eu rezei nesse dia, eu sou muito... tenho uma fé muito grande, eu converso muito com Deus. E eu falei, ai, Senhor, eu vou dormir e me ajuda. Me ajuda num sonho, me ajuda, sei lá, com uma palavra, porque eu preciso de um nome pro meu Instagram. E eu fui dormir, e aí eu sonhei que eu tava na casa da minha bisavó, na cidadezinha dela. Nem tem mais, minha bisavó já é falecida. E eu tava dormindo e ela me acordou, eu era criança. E ela me acordou e falou, Fia, vem que começou o programa Estímulo de Mãe. Nossa, não acredito. Ai, me arrepia. Eu também. Gente, desculpa, mas eu sou meio emocionada. Nossa, mas que lindo. E aí eu acordei no meio da noite na hora, peguei meu telefone, coloquei lá Estímulo de Mãe e comecei a gravar as coisas. Então, se vocês forem lá atrás, eram vídeos meus com a Helena, colocando ela lá de bruços, ensinando alguma coisa. E isso começou. Então, minhas amigas começaram a me seguir, começaram a pedir para as amigas seguirem, e eu comecei desse jeito. Aí, até que um dia, uma pessoa me chamou no direct e falou, nossa, muito legal o que você faz, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Vamos conversar pra gente trazer mais pessoas para conhecer isso que você faz. E eu comecei, aí sim, eu comecei a olhar, para isso como um trabalho. E aí eu comecei a desenvolver. E então, tô aqui até hoje, com cada vez mais mães. Às vezes eu ainda me assusto, não é algo muito natural para mim. Às vezes as pessoas me chamam, eu moro aqui no Japão. E sou brasileira, moro no Japão, me sinto muito sozinha. Nossa, você me ajuda demais, eu quero te agradecer, porque é por causa de você, a minha filha está se desenvolvendo. E aí, até hoje, todos os dias eu ainda me choco, sabe, com esse alcance. Mas eu sou muito grata, porque eu tenho a certeza absoluta que isso é um instrumento de Deus na minha vida. É um propósito
propósito mesmo. Nossa, que lindo. Muito bonito. Muito bonito. Sim, nossa. Assim, eu creio muito, muito nisso, né? Até nosso projeto também veio de um sonho meu. Então, né, que a Andrea topou e sempre tinha uma ideia de fazer, só que daí eu falei, agora vai ter que fazer, porque foi isso, né? E depois foi confirmado, então nós temos muito isso, por isso que me arrepia, assim, ouvir você falar, né? E você também tem um lema, assim, que nós vimos no seu Instagram, né? Que sem Deus nem tenta. Foi disso que veio? Como que foi isso? Sempre foi. Minha vida sempre foi pautada em Deus, na fé que eu tenho. Eu não faço nada sem, antes da minha cama mesmo, eu já rezo. Eu já peço pro Espírito Santo abençoar o meu dia, ele vai na frente. Então, sempre, tudo. Eu tenho várias histórias como essa, porque eu converso muito com Deus e é conversa mesmo, é conversa recíproca, é um diálogo. E então esse foi só mais um, né? Foi um grande diálogo que a gente teve, mas assim, eu tenho muitos todos os dias. Então, é propósito mesmo, sabe? É um caminho que mesmo que eu queira hoje parar, eu não posso parar, porque eu tenho que continuar ajudando essas pessoas. Então, quando o trabalho é mais que um trabalho, é um propósito que te dá prazer diariamente, não tem outro caminho. É difícil. Não tem como voltar, né? É muito desafiador, é um trabalho... A gente vai chegar nesse ponto, assim, tem muita gente, né, que vai contra... Em tudo, né, na vida. A gente nunca vai agradar 100% das pessoas. Mas hoje eu tenho muita convicção do que eu faço, assim, eu vejo que você foi aquela pessoa que te faltou naquele momento em que você quis recorrer. Porque às vezes a gente tem uma rede de apoio ali física, mas é o que você falou, de conteúdo, né, uma orientação que você busca ali, não tinha tanto. E foi bom isso que você falou, porque eu falo, obviamente, meu nicho maior é desenvolvimento motor. Mas não tem como eu alcançar tantas mães e eu não falar um pouco da minha história como mãe, da minha história como mulher, né? Do que eu acredito. E então, eu acabo influenciando, né? Tanto que tem o nome influenciador, eu não gosto muito desse nome, mas existe. Então, não tem como a gente separar, né? Não tem como separar o desenvolvimento motor, de quem eu sou, até porque está intimamente relacionado. Tudo que eu ensino tem o meu toque, sabe? Como pessoa. Então, eu percebo que cada vez mais eu me relaciono com pessoas muito parecidas comigo. Então, às vezes alguém fala, eu tô muito mal. Eu já passei por isso. Né? Eu tive depressão pós-parto. Eu já passei por isso. Eu não consigo. Hoje eu não consigo olhar pra mim, não consigo fazer uma academia, não consigo me cuidar. Eu já passei por isso. Então, é muito boa essa troca. E por isso que a gente até perguntou desse seu lema, né? Sem Deus nem tenta. Porque a gente justamente queria a sua opinião, assim, como mãe mesmo, não só como fisioterapeuta, mas quando a mulher tem as dúvidas, né? Se vai ser mãe, se não vai. A gente tem muito esse dilema, esse mês todo que foi sobre isso. A gente fez um episódio só nós duas, que a gente estava só debatendo ser ou não ser, ter ou não ter. Que a gente ainda não tem, né? A Karen já tá tentando ela engravidar, eu tô pensando se eu congelo, então a gente tá nesse dilema. E a gente sabe que a maternidade é uma decisão emocional mesmo, né? Porque se você parar pra fazer as contas... Sim. E aí, por isso que a gente gostou muito do seu lema, sem Deus nem tenta. Então, acho que pra maternidade também, né? Se você sem Deus, vai ser muito difícil. Todos os sentidos. Desde que eu sou pequenininha, eu falo que eu quero ser mãe. Mas, gente, não é todo mundo assim. E tá tudo bem isso. Sabe, tem mulher que não é o sonho ser mãe, né? Por quê? Porque ser mãe não tem que ser isso. Assim, eu sou mulher, eu tenho que ser mãe. Né? Porque é uma demanda absurda. A partir do momento que você tá grávida, não é nem que o bebê nasce, que você tá grávida, a tua vida muda, ela vira de pernas pro ar, né? Então, você tem que ter muito essa consciência. Só que, às vezes, a gente fica esperando o momento ideal para ser mãe, o momento certo, e nunca vai existir esse momento. Nunca vai chegar. Agora, tô estabilizada, tá tudo ok no meu relacionamento, moro na casa dos sonhos. Nunca vai acontecer isso, né? Então, por isso que entra muito esse lema. Se você tá conectada com Deus, se você tem esse desejo... Só vai, tem outro lema, né? Dá o passo que Deus põe o chão. Legal. Dá o passo que ele vai pôr o chão e não vai te faltar nada. E claro, quando a gente é mãe, a gente precisa estudar muito. A gente precisa de muito conhecimento. Só que você faz a tua parte, Deus faz a dele e dá tudo certo no final. Acho que essa fé ajuda muito, né? Porque realmente é uma coisa muito emocional. Não adianta você pensar só racionalmente. Exatamente. E como você dá conta, assim, de tudo? Porque você também tem o seu trabalho, né? Tem seu casamento, tem os filhos. Você vai também bastante na igreja, tem suas atividades. Como
que você consegue dar conta de planejamento. Tudo. E o Instagram, que a gente sabe que de conteúdo também demanda muito. Mas quem falou que eu dou conta? Pois gente, não dou conta. Eu faço tudo, mas às vezes tem um dia aí que hoje não vai dar pra ir na igreja. Hoje eu tenho um compromisso, né? Por exemplo, hoje é um dia que a gente faz grupo de oração. E eu canto. Eu sou do Ministério de Música, eu faço animação. Então, assim, eu não tô na escala, né? Então, quer dizer, eu não tô dando conta de estar lá. Tem gente no meu lugar. Sim. E tá tudo bem também. Não vou me desesperar por isso. Hoje, meus filhos, por exemplo, Júlio, eu não consegui tirar férias com as crianças. E eu me sinto culpada, porque mãe é um bicho que se sente culpada por qualquer coisa. A culpa, ela... Engravidei, a culpa vem junto, do outro lado, assim, do útero. E aí, então, eu queria ter levado as crianças para viajar. Eu não consegui, porque eu trabalhei demais. E aí, eu até falei pro meu marido, falei, então, agosto a gente vai. Quer dizer, não dei conta daquilo que eu queria. Né? Você vai e é isso, e você vai equilibrando isso, e vai entendendo que não tem problema, as crianças estão bem, estão curtindo as férias do jeito dela. Não é tudo do jeito que a gente quer, né? Então, não dou conta de tudo, mas eu tento. Eu vou tentando, né? Então, porque a gente tem que priorizar aquilo que é importante pra gente. O que é importante pra mim? Cuidar hoje. Hoje eu consigo cuidar do meu corpo, né, fazer academia, cuidar da minha alimentação. Também não é sempre que eu consigo comer bonitinho, né? Eu tento, eu gosto de comer saudável, mas também não é sempre que a gente consegue. Estudar, cuidar do Instagram, que demanda demais. Clinicar, que eu ainda clinico. Ah, você atende ainda? Eu atendo 2 vezes na semana, eu não consigo mais como antes, porque tenho digital agora. Então, a gente vai equilibrando, mas sempre bate uma culpa de que podia estar fazendo mais. Né? Mas aí você vai entendendo, tô fazendo o que eu tô conseguindo. Mas isso é muito importante, você mostrar isso, porque é o que você falou. Antigamente, acho que a internet era mais, assim, tudo romantizava e vendia uma ideia de tudo muito fácil. E não é, né? Não tem nada fácil. Eu mostro meus perrengues mesmo, eu não engano ninguém. Tá aqui, esses dias eu mostrei as crianças, uma pegando na outra, assim, aqui, férias. E mostrei, né? E porque a rede social, ela tem isso, né? Você mostra o que você quer. Então, tem que tomar muito cuidado com quem você segue, com os perfis que você tem. Porque se você roda ali seu perfil e só vê coisa perfeita, você entra em depressão facilmente. Com certeza. Né? Então, eu não faço isso, porque eu não quero aquilo que eu passei lá atrás. Sim. Né? Então... por isso que a gente gosta dos relatos sinceros. A gente adora quando eu comento, né? Você deve receber um monte, né, das mulheres. E o que é, então, assim, a queixa que você mais recebe, né? Ou os medos e dificuldades mesmo das mães? Com relação ao desenvolvimento motor... já com relação ao desenvolvimento. Com relação ao desenvolvimento motor, a maioria das mães tem medo do bebê não se desenvolver de forma saudável. Principalmente porque eu falo muito desse primeiro ano de vida, né? Então, é o medo do bebê ter atraso. Mas, mais que isso, eu sinto que é o medo do julgamento. É o medo das pessoas apontarem o dedo para ele e falar assim, o seu bebê ainda não tá andando? O meu já anda. Nossa, tem muito essa competição. Competição, já falou, comparação. A comparação é a inimiga da maternidade. E então, eu sempre... Porque, imagina, meu trabalho é muito delicado. Porque eu falo de marcos motores, porque existe. Só que eu não quero desesperar. Até porque uma mãe desesperada, ela não consegue ajudar o seu filho. Ela precisa estar calma. Aí, às vezes, uma coisinha saiu ali do script, um mês, a pessoa já fica muito procurou no Google alguma coisa diferente, né? Já acha ali, já... Ou outro colega, porque, né? Às vezes, o outro colega colocou ali o marco um pouco antes. E isso já é um motivo, assim, pra desestruturar a cabeça de uma mãe. Mas acho que essa é a nossa dificuldade de todas nós na saúde, porque tudo é individualizado, né? Então, quando você vai dar uma orientação, é muito difícil mesmo, porque por isso que a gente acaba sempre falando, mas depende, mas cada caso é um caso. Mas vai tentar orientar alguma coisa, sempre tem esse risco da pessoa generalizar e, mas comigo não. Por isso que eu evito, às vezes, responder na caixinha, por exemplo, lá no Instagram. Meu filho tem tantos meses, não faz isso. O que eu tenho? Eu evito esse tipo de resposta, porque não tem como muito pessoal, né? Eu responder isso de uma pergunta sem ver esse bebê, sem entender esse ambiente, entender o que aconteceu com ele. Porque senão, gente, é um palco ali pro
pra insanidade. É bom até a gente falar que, assim, nada substitui uma consulta, né? Se realmente tem algum problema, acho que o legal, assim, é saber quando procurar mesmo uma ajuda, né? Isso. Uma especialização. Exatamente. Uma ajuda mais especializada. É isso que eu tento informar. Olha, precisa, então, aqui de uma avaliação. E quais são os principais, assim, marcos, né, do desenvolvimento, assim? Então, primeira coisa, né? É importante dizer, antes de começar a falar sobre os marcos, que o desenvolvimento motor nosso, do indivíduo, ele é céfalo-caudal. Existe uma lei. Ou seja, essa maturidade cerebral, ela começa da cabeça e termina nos pés. Então, o desenvolvimento, ele vai fluindo nesse sentido. Então, primeiro a criança ganha o controle cervical, controle de cabeça. Depois, essa força, essa maturidade, coordenação, organização, ela vai descendo para a região de ombros ali, braços. Então, a criança começa a fazer alcance. Então, controle cervical, mais ou menos. Lembra que é uma janela, tá, gente? Então, essa idade que eu vou falar é uma média. Porque bebês, nós somos únicos. Não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você. Então, é uma média, né? 3 meses e meio, 4 meses, o controle cervical, tá? Depois, alcance manual. Essa criança ganhou o centro ali e ela começa a alcançar os brinquedinhos na frente dela. Também 3 meses e meio, mais ou menos. Esse cervical que você diz é conseguir apoiar a cabeça, né? Sustentar a cabeça. Se a criança de bruços, ela consegue manter a cabeça um tempo importante. E no colo da mãe, aquela cabecinha que não fica pendendo para o ladinho, ela já está firminha. Então, 3 meses e meio, até 4 meses. Depois, alcance manual. Essa criança está brincando, ou ali no colo, ou deitadinha de barriguinha para cima, e ela encontra o brinquedinho aqui na linha média. Essa linha média, o que é a linha média? Quando o bebê é recém-nascido, é um bebezinho que está com o rostinho para um lado, para o outro. Ele nunca está retinho aqui. Você nunca vai ver um bebê recém-nascido com o rostinho alinhado com o corpo. Então, ou a cabecinha tá para um lado ou tá para o outro. E é importante que esse bebê... O que você tem que olhar num bebê recém-nascido? Que essa cabecinha tá girando para um lado e depois ela gira para o outro. Porque não tem um jeitinho, não tem uma preferenciazinha para um lado. Se essa criança tá sempre com a cabecinha girada para o mesmo lado, isso precisa ser avaliado. Porque pode ser um torcicolo congênito, pode ser uma disfunção cervical, que não seja um torcicolo, mas precisa ser avaliado. E aí, depois que essa criança alcançou essa linha média, por volta dos 3 meses e meio, ela consegue pegar o brinquedinho, e até 5 meses ela passa o brinquedinho de uma mão para outra. Essa habilidade manual, ela não é perfeita ainda, né? A perfeição da mão, a mão muito parecida com a do adulto, é com 9 meses. Então, esse brinquedo ainda cai um pouquinho no chão, ele vai ali e pega, né? E aí, essa força começa a descer. A criança começa, então, a rolar. Ela vai lateralizando, ela vira o corpinho de um lado, vira o corpinho do outro, e ela entende que ela consegue ir para o bruços e desvirar. Ela fica de bruços e depois desvira. Isso acontece até 6 meses de vida, esse rolar. Junto com esse rolar, um pouco antes ali, com 5 meses, mais ou menos, a criança pega os pés de barriguinha para cima, e aí por isso ela consegue cair para o ladinho para poder rolar. E de bruços, essa criança faz a esfinge. O que é a esfinge? É a extensão do cotovelo, ali com a mão na linha do ombro e o peito totalmente fora do chão. Essa criança de bruços. A gente chama essa postura de postura da esfinge. Quando que o bebê adquire essa esfinge? E na média de 5 meses. Por quê? Porque ele ficou muito de bruços, ele ficou 5 meses desde que ele nasceu de bruços, e ele evolui para a esfinge. Então, muitas pessoas perguntam, meu bebê não fica em esfinge, ele não faz esfinge, ele está com 5 meses. Mas ele vivencia o bruços? Não. Nunca deixa de bruços, né? Então, eu faço uma comparação. É a mesma coisa que você vai para academia, você chega lá na academia e fala, eu quero fazer uma prancha. Nunca foi para academia. E aí, o que o seu professor vai falar para você? Vamos antes fazer alguns exercícios básicos para chegar na prancha. A mesma coisa a esfinge. Esfinge é força. Né, de membro superior. É estabilidade. Na yoga é exatamente isso. Porque na yoga tem as posturas. E aí tem gente que quer tentar uma postura, mas não adianta. Tem várias etapas. Mesma coisa. Se você não está pronto em uma, você não pode atropelar. Porque isso, André. E aí, o que é isso? Aí eu dei um nome para essa ideia, né? Chama teoria da engrenagem. Imagina a engrenagem lá, né? Uma rodinha aqui
ela precisa da anterior rodando para girar. Se essa aqui não tá girando, essa não vai girar. Né? Então, se esse bebê, voltando lá pro bebê, se ele não tá em antebraço no chão, que a gente chama de pup, essa postura, se ele não tá brincando com um brinquedinho ali, com o antebraço no chão, se ele não tá fazendo apoio de um braço e brincando com o braço no alto, depois ele troca, ele não vai ganhar essa força para chegar lá. Sim. Né? Então, é uma engrenagem. O bebê precisa ir passando por essas etapas. E aí, ali, com 5 meses, ele tem essa esfinge, ele também consegue entender que para ele chegar aqui do lado, ele empurra com esse braço e ele chega no brinquedo. A mesma coisa para cá, ele empurra com esse braço. E essa habilidade se chama pivoteio, que é o pivoteio mesmo. O bebê vai girando de barriguinha para baixo. É a primeira habilidade. A primeira grande habilidade do bebê é o pivoteio. Que é quase um meio engatinhado, né? É só com a parte da frente. Isso. O engatinhar é 4 apoios e você vai para frente. O pivoteio, ele é aonde começa a engrenagem para chegar lá. Né? Sim. Também. Ah, meu bebê não engatinha. Mas seu bebê pivoteia? Não. Então, lá na clínica, vamos supor que eu vou atender esse bebê que não engatinha com 9 meses e eu vejo que ele não pivoteou. Eu não vou pro engatinhar com ele. E aí a mãe às vezes fica pondo ele na posição para engatinhar, né? E aí é a antecipação de etapa. Sim. É onde a gente está interferindo na sequência de desenvolvimento. Existe uma sequência. Então, eu preciso voltar etapas com essa criança para chegar nesse engatinhar. Às vezes é muito rápido. Às vezes aí com 1 mês a gente consegue chegar em tudo com ele ali realmente para a idade que ele tem. Então, mas eu preciso voltar. Sim. Então, aí precisa saber qual fase tá, né? Acho que... E aí entra a importância da gente não antecipar a etapa. Da gente entender. A mãe, ela tem que entender o que esperar do filho dela em cada mês para poder incentivar, dar os incentivos. E esses incentivos são muito fáceis em casa. Você pode brincar com o seu bebê no chão 3, 4 vezes ali por dia, no momento que você consegue, porque tem mãe em home office, tem mãe que trabalha o dia todo, né? Então, essa mãe também não tem que se sentir culpada porque não tá 24 horas com essa criança no chão. Estimulando, né? Desde que você ofereça um ambiente adequado para ela, desde que ela esteja no chão, esteja vivenciando ali as brincadeiras próprias para a idade. O brinquedo adequado, é muito importante o brinquedo adequado, né? O brinquedo adequado, no lugar adequado. Por exemplo, o pivoteio. Se eu quero que meu bebê pivoteie, onde tem que estar esse brinquedo? No chão. Espalhado. Aonde? Atrás. Se esse brinquedo está no chão lá na frente, ele não consegue a criança chegar, nem pivoteia ainda, ela não vai chegar lá. Sim. E muitas vezes a mãe me procura porque o bebê está frustrado e chorando no chão. E aí eu faço consulta online. Eu adoro a consulta online porque ela me permite ver o ambiente. Ela mostra para mim, aqui, ó, tá chorando. E aí essa criança tem 5 meses, ela não pode arrastar ainda, ela não é capaz de arrastar e ir para frente, se deslocar para frente. E esse brinquedo tá ali longe do alcance dela. Essa criança vai se frustrar. O ambiente não tá adequado para ela. Ela não vai querer estar no chão. Ela vai querer estar no colo. Ela vai querer estar sentada. Aí, às vezes, é aquele bebê que fica chorando, não sabe por quê. E aí a mãe tira do chão. Cada vez esse bebê vai menos pro chão. E ele vai se desenvolvendo cada vez menos. E o tempo vai passando. E os atrasos começam a acontecer. Então, por isso que é importante. Não é difícil. Não é difícil. Se você ali seguir mês a mês, as coisas fluem naturalmente. As minhas alunas da comunidade, elas falam, Dani do céu, é muito simples. É certo. Olha, eu fiz o que você falou aqui e aconteceu. Mas porque acontece, Sim. porque o teu bebê, ele é típico, ele não tem nenhuma questão. Ele vai aprender. Só que ele precisa de estímulo. Sim. E do estímulo adequado. Então, é essa questão. Por isso que é legal orientar qual é o estímulo adequado e é o que você falou, né? Você saber o que esperar, o que estimular. Não é para surtar porque não aconteceu. Exato, é saber pra entender. Ah, mas ele não tá estimular. fazendo. Vamos entender a dificuldade dele? Sim. Por que ele tá com essa dificuldade? Vamos olhar para ele. Vamos entender como que tá a engrenagem? Como que tá o ambiente? Muitos brinquedos no chão. A criança perde o foco. Ela não quer nem esse, nem aquele, nem nenhum. Porque tem muita coisa. Tá tudo muito ali perto dela. Então, rodízio de brinquedo. Guarda os brinquedos na caixa. E aí tira um por um, mostra um, coloca no lugar certo, incentiva o pivoteio. Ele vai se sentir capaz, vai conseguir pegar esse brinquedinho, vai ficar feliz no chão. E aí, depois do pivoteio, vem o arrasto. Então, a criança conseguiu fazer os movimentos para as laterais. Ela é capaz agora de... Porque aí, essa maturidade vai descendo, lembra? A gente já chegou ali, começando o membro inferior. E aí, começando essa maturidade de membro inferior, o bebê consegue impulsionar o chão e ir para frente. E aí, ele arrasta. Isso é quanto, mais ou menos? Quantos meses? A partir de 6 meses. A média do arrasto, 7 meses. Então, com 7 meses, o bebê começa a arrastar.
Só que um bebê pode arrastar até 9 meses. Mas o que eu gosto de dizer? Quanto mais cedo o teu bebê arrastar, mais independente ele vai ficar no chão, mais ele vai querer estar no chão. Um bebê de 8 meses que não arrasta é um bebê choroso. É um bebê que você coloca no chão e ele quer, porque ele está maduro para querer as coisas. Só ele que não consegue se sente locomover. capaz. Então, quanto mais cedo a gente traz esse arrasto, ali 6, 7 meses, melhor. É porque, na verdade, todo esse desenvolvimento da criança, né, é para que ele seja independente, né? É para que ele tenha autonomia. Um indivíduo autônomo, consiga fazer as coisas, buscar, pegar, né? E aí você vai falando do desenvolvimento, né? Andar, falar, comer, né? Tudo isso para que tenha a independência da criança mesmo. Tudo né? Então... começa no desenvolvimento motor. Para o bebê se desenvolver na fala. Para o bebê se desenvolver de forma cognitiva, social. Gente, os primeiros passos e o social, eles estão ali. Sim. Porque o bebê começa a se socializar quando ele anda. Alcança quando ele está mais alto. Quando ele olha para o olho do adulto, se comunica com ele. Então, tudo começa no desenvolvimento motor. O bebê que não tem autonomia, ele se sente incapaz. Ele tem uma estima mais baixa, sabe? Então, faz muito sentido isso que você falou. Não, e também a mãe ter paciência, porque às vezes na correria você tá ali sem paciência, você não quer esperar deixar ele tentar, por exemplo, né? Alguma coisa você já faz por ele. E acontece muito da mãe dar o brinquedo na mão, né? O brinquedo tá ali para pivotear. Logo, E aí, ao invés de você ensinar o seu bebê a pivotear até o brinquedo, você pega o brinquedo e dá na mão dele. Então, não tem porquê. É a mesma coisa da fala, né? O bebê que aponta, sem precisar falar, e a mãe pega já desesperadamente aquilo e dá pro bebê. Sem trazer para ele, você quer a bola? É a mesma coisa. Lá em casa, nós somos em 3, né? E é um atrás do outro, né? Eu nasci em 88, minha irmã em 89 e minha irmã em 90. Então, tipo, as 3 crianças juntas era uma loucura. E eu lembro que o meu irmão, ele não falava, porque ele era o mais novo. Ele só apontava. E aí a pediatra falou, claro, vocês falam por ele? Ele não falava. Não falava. Ele apontava, ele entendia tudo, não tinha problema nenhum. Mas imagina, as 2 irmãs falando por ele, dando as coisas pra ele. A gente pode trazer essa comparação, a gente pode fazer uma analogia com um bebê estático. O que é o bebê estático? Vou contar para vocês. O bebê estático foi aquele bebê que não passou por esse processo ali até o pivoteio, até o rolar, a esfinge. Porque ele não foi pro chão, porque ele brincou muito na cama, ele ficou muito ali no colchão. E aí, a mãe sabe que com 6 meses o bebê precisa comer. Então, chega com 6 meses, o que ela faz? Ela coloca ele sentado. E ela enche esse bebê em volta de brinquedos. E olha que bonitinho, ele tá se sentando tão bem. Olha como ele brinca. Mas, se esse brinquedo foge da mão dele, cai ali mais longe, ele chora para você pegar e trazer para ele de novo. Porque ele não sabe sair dessa posição. Ele não sabe ir pro bruços, ele não arrasta para esse brinquedo. Então, ele fica estático. Eu atendo muitas crianças com 9, 10, 11 meses estática. Nossa. É um bebê que só sabe ficar sentado. E muitos, gente. E muitos bebês saudáveis. Que não tem nenhuma questão, nenhuma de força, de uma desorganização. Nada. Simplesmente o ambiente que o trouxe para essa situação. E eles ficam bem lá, quietinhos. Ficam muito bem, mas se você coloca ele de bruços, ele chora. Porque ele não reconhece aquela posição. Sim. O que eu tô fazendo aqui? Não sei fazer nada aqui, quero voltar pro sentado. É o bebê acomodado na zona de conforto. E aí, o tempo passa. Esse bebê que com 9, nós vamos chegar lá, com 9, 10 meses precisa começar a se colocar de pé nos móveis, ele não consegue. Porque ele não sabe fazer as transições. As transições de postura, as transferências, elas são todas feitas na diagonal, nos eixos do nosso corpo transversal. Isso, ó. Então, o bebê que não rola, como que ele vai fazer isso? Então, ele tá aqui. Por isso, gente, que a gente não pode fazer aquela brincadeira. Isso é avaliação de pediatra, de neuro. Pegar o bebê pelo braço e puxar ele pela frente. Tô trazendo ele para fazer abdominal. Abdominal faz você na academia. O bebê, ele brinca. Deixa o bebê em paz. O bebê brinca rolando. O abdominal dele é rolar, é pivotear. Que é mais trabalho lateral do que o pivoteio para um bebê. Por que não pode, Dani? Nossa, que chata, que me mandam muito já isso. Então, já sei a resposta. Por que isso, né? Deixa o bebê fazer o que ele quer. Quando você fica trazendo esse bebê fazer abdominal, primeiro, você não está trabalhando com ele as rotações, as lateralidades. Ele não vai saber fazer transição nenhuma e ele nunca vai se sentar sozinho desse jeito. Alguém senta sozinho assim?
Não. Alguém não tá deitado no chão, igual um robozinho? Ninguém faz isso. Como que a gente se senta? A gente vira de lado, Sim. A gente empurra o chão e se senta. Teoricamente, deveria ser assim. Mas aquelas pessoas que sempre vai levantar, faz assim pra alguém. Né? Levanta a mão. E olha, eu já atendi muitas crianças que foram estáticas, nunca aprenderam as transições, mas que foram colocadas em andador ou que foram incentivadas a dar passinhos, sem ter passado por essas etapas que eu falei. Andam muito bem. Andaram ali com 12 meses, só que se essa criança ela cai no chão, ela não consegue se levantar. Olha isso, é um passo básico, né? Antes de você... Porque faltou base. Né? Eu faço uma comparação do desenvolvimento motor, nesse comecinho, como você vai construir sua casa. Você vai construir a sua casa num solo, numa areia fofa, de praia, bem fofinha, ou você vai construir a sua casa naquela areia que tem a aguinha que tá mais durinha, firme no chão. Você vai construir a sua casa na areia firme. Mais firme. Por quê? Porque ela não vai desabar, ela vai ficar forte, né? A outra casa corre risco de desabamento, é mais difícil. A mesma coisa a nossa construção a partir do primeiro ano de vida com todos os nossos sistemas. Todos, cognitivo, social, de fala. Tudo está embasado nesse primeiro ano de vida. A base, esse solo durinho, é o primeiro ano de vida. Então, e existem as etapas que precisam ser cumpridas. E por que existem as etapas? Porque é a janela sensível do bebê. Lá no cérebro dele, a cada mês de vida, tem ali uma prateleira vazia, pronta para receber aquele estímulo e guardar. E ir formando conexões neurais. Então, se essa prateleira ela fica vazia, essa conexão já não vai ser tão boa assim. A gente sabe que no primeiro ano de vida, o bebê ele faz muito mais conexão do que nós adultos. Né? O cérebro é uma esponjinha do bebê, louca para receber estímulo. Então, se a prateleira fica vazia, isso vai influenciar na vida adulta dessa criança, dessa pessoa. Nesse momento, a mãe pode colocar as coisinhas um pouquinho mais longe na frente. Isso. Que ele já está pronto para ir reto ali. Para ir para frente. Porque essa maturidade está descendo ali para quadril, joelho e pés. Quando o bebê arrasta, ele vai ganhando força de quadril e organização. E ele já tem a esfinge. O que ele consegue fazer? 4 apoios. Então, ele evolui para o 4 apoios. Ele fica em gato, posição de gato. Começa a ir para frente e para trás nesse gato. Depois desse 4 apoios, que muito fez 4 apoios, ele começa a entender essa coordenação de alternar os membros, né, superiores e inferiores, para engatinhar. E o engatinhar, nesse primeiro ano de vida, é a melhor habilidade que um bebê pode adquirir. A melhor. Todos os bebês engatinham. Engatinhar é marco fundamental? Não. Engatinhar não é marco fundamental. O que o teu bebê precisa fazer? Ir para frente, se deslocar para frente com a barriga no chão. Arrastando. Arrastar é marco, que pode acontecer até 9 meses. Mas o engatinhar não é marco fundamental. O que significa não ser marco? Um bebê que não engatinha não precisa ser avaliado. Porque os marcos, eles existem para trazer para nós, profissionais da pediatria, né? Então, o pediatra, o neuro, o fisioterapeuta, todo mundo que trabalha com os marcos motores, para trazer para a gente um sinal de alerta de que algo está acontecendo com essa criança, que precisa ser investigado. Fazer um exame, fazer um exame clínico. Então, por isso que não é marco fundamental. Mas, tem sempre um mas, engatinhar é a habilidade mais enriquecedora do primeiro ano de vida do bebê. Porque ela traz força como nenhuma outra habilidade traz. Ela traz organização e coordenação do corpo. Ela traz um estímulo visual que nenhuma habilidade traz, nenhuma postura. O bebê que engatinha, ele faz uma troca visual muito rápida. Então, ele olha para a parede, daqui a pouco ele olha para o cuidador, daqui a pouco ele olha para o brinquedo. E as pesquisas já nos mostram que essa troca de olhar é muito parecida, ou é quase a mesma, da criança em fase de alfabetização sentada, vendo a lousa, vendo o professor. Então, eles já fizeram essa análise e eles já entenderam que é muito parecido. Os bebês que engatinharam, eles têm essa melhor acuidade visual do que a criança que não engatinhou. Então, isso interfere na vida, né, da criança ali na frente. E na vida adulta. Então. Né? Traz coordenação, traz estratégia. Então, o bebê que engatinha, ele entende que ele precisa baixar a cabeça para passar ali embaixo da cadeira.
Que ele precisa levantar uma perninha porque tem um piso um pouquinho mais alto. Nenhuma outra habilidade traz tantas estratégias motoras. E independência também. E independência e autoestima. A criança que engatinha é uma criança feliz dentro de casa porque ela faz tudo que ela quer. Sim. Ela consegue fazer tudo. Então, o bebê consegue engatinhar até 10 meses de vida, mas nunca é tarde para engatinhar. Eu também tenho essa frase. Engatinhar é vida e nunca é tarde para engatinhar. Então, se o bebê ele tá arrastando e ele já começou, inclusive, a se colocar em 4 apoios para fazer as escaladas, começar a se colocar de pé, mas ele não engatinha, então passou o tempo, já era. Não. Você pode incentivar. Você pode trazer o engatinhar para o teu filho e fazer ele se beneficiar dessa habilidade. Então, o sinal de alarme, assim, seria ele não ir para frente. Isso, ele não se arrastar. E aí a gente pode também entrar com uma outra questão importante. Existe um arrasto que não é bom para o bebê, que é o arrasto assimétrico. O que é isso? O bebê só empurra o chão com uma perna, a mesma perna. Esse arrasto é um sinal de que tem uma trava ali, um bloqueio articular, uma trava muscular, uma falta de consciência de esquema corporal dessa criança, né? Ele não se reconhece ali com os 4 membros. Não é que ele vai ser canhoto, não. Não, ainda não. É muito bom você falar isso, porque as pessoas pensam assim. Não, essa predominância manual, ela começa a surgir a partir dos 9 meses, mas ela ainda pode mudar e ser realmente definida só com a criança ali com 7, 8 anos. Nossa, sim. Então, até antes de 9 meses, não tem preferência. A criança tem que saber brincar com as 2 mãos. A criança tem que fazer o movimento do arrasto com as 2 pernas. E aí, imagina essa criança meses sempre empurrando o chão com a mesma perna. Não. Imagina a força muscular dessa perna, a organização dessa perna e da outra não. Vai ser outro membro. O membro vai ser até É um membro fantasma, é um membro que ele só ali vai arrastando ali junto com o corpo. E aí essa criança que não foi corrigido esse arrasto, ela tem dificuldade de se colocar em 4 apoios. Porque ela não se vê com 4 membros, ela se vê com 3. Então ela não tem consciência para evoluir para 4 apoios. Quando a gente corrige isso, é automático essa criança subir para o 4 apoios. Que não faz o equilíbrio, né? Não tem. A hora que ela sobe para o 4 apoios, essa perna fica flutuando ali, ele desce de novo com a barriga no chão. E aí a gente corrige, a criança sobe para o gato. Ô, Dani, e quem é o bebê que arrasta de bumbum? E eu ia falar desse agora, desse deslocamento. O que é o deslocamento sentado? Não é engatinhar, tá, gente? Muita gente fala, meu bebê engatinha sentado. Engatinhar é só engatinhar. Sim. Engatinhar, a palavra já diz. Então, é deslocamento sentado. Quem engatinha sentado? Engatinha não, perdão. Quem se desloca sentado? O bebê estático. O bebê que não consegue passar para a postura de 4 apoios. E aí, ele quer chegar perto de alguma coisa e ele começa a entender porque que ele pulou, consegue. né? Como você disse que é de cima para baixo, então ele pulou ali, por algum motivo, pulou os membros superiores. Isso. E já tá... E aí ele começa a ir de bumbum. E esse deslocamento, ele não faz parte da sequência de desenvolvimento motor, ele é uma estratégia que a criança encontrou para explorar um ambiente por conta de alguma dificuldade que ela tem. Então, a gente precisa entender qual é essa dificuldade. Pulou as etapas, ou uma hipotonia, uma criança que tem uma fraqueza ali global. E aí, por isso, ele não consegue ficar em 4 apoios, porque o 4 apoios, ele requisita, né? Precisa de avaliação também. Então, precisa avaliar. E o deslocamento sentado, ele trava a engrenagem. Porque a criança não consegue começar a se colocar de pé. Sim. Ela chega perto do sofá, mas ela não sabe o que fazer. Então, ela está sentada e ela não sabe ir pro ajoelhado. E ela não sabe trazer a perninha para frente, e ela não sabe ficar de pé. E a escalada, ela acontece, então, depois desse engatinhar ou depois desse arrastar, ali com 9 meses. Então, com 9 meses, o bebê começa a chegar perto das coisas e se puxar ali para ficar de pé. Tá. Não somos nós quem colocamos um bebê de pé. Ele se coloca sozinho. Então, eu recebo muito essa pergunta. Quando eu posso começar a colocar o meu bebê de pé? Quando ele fizer isso sozinho. Eita. Porque é um clássico você segurar ali. Clássico. É um clássico. Ou pegar na mão da criança e falar, olha, ele já tá dando passinho. A criança tá assim, ó. Sendo arrastada. Totalmente mole. Nossa, ele já tá dando os passinhos. E, nossa, ou ele tá querendo ficar de pé. Meu bebê, ele quer ficar de pé. Né? Se ele quer ficar de pé, ele fique. Então, sozinho.
Ele tá querendo. Ele adquire essa habilidade. Sim. E aí entra naquela questão que a gente falou de antecipar as etapas e prejudicar totalmente ali Às vezes a mãe quer falar pros outros, né? Ai, a do fulano já tá em pé andando. Não é colocando o bebê de pé que ele vai aprender a andar. Você não tá ajudando, assim, né? Exatamente. Então, essa escalada, ele começa a se agarrar pra ficar em pé mesmo. Isso. E aí, daí, ele vai... Aí ele começa a ficar de pé, brincando apoiado. Aí ele dá passinho lateral no sofá. Aí ele começa a sair do sofá e ir pra uma mesinha. Né, que é a fase de desprendimento. E aí ele vai essa distância vai ficando cada vez maior. Então, se você quer ajudar o seu bebê a se desprender, você vai aumentando essa distância. E aí ele dá os primeiros passinhos. Primeiro, antes dele se equilibrar, porque o que são os primeiros passos? É o bebê se equilibrar o tronco e cabeça em cima das pernas. Isso daí é andar em movimento. É muito difícil. Gente, andar é muito difícil. A gente faz no automático, mas é muito complexo. Para pensar, a gente está ali desafiando a gravidade, estamos em movimento, acionando todos os músculos do nosso corpo e trabalhando essa coordenação. E entrar no ritmo, né? É muito difícil, é muita coisa. Então, tem que ser um processo muito lindo, muito leve, muito natural. E a gente tem que ajudar e não atrapalhar. E também não criar uma expectativa em cima do nosso filho, de que ele tem que ser o primeiro a andar, porque eu quero contar para as pessoas que ele foi o primeiro a andar. Então, tudo isso influencia. E nem ter medo, né? Porque acho que a criança vai andar, vai cair, dela vai começar a cair, Também, vai bater a cabeça. Super proteger. As quedas, elas vêm junto com os primeiros passos. O bebê vai dar um passo e vai cair de bumbum. E aí, isso foi muito bom que você falou isso. Por quê? Por que esse bebê precisa passar por toda a engrenagem para saber cair? A criança que não passou pelas etapas, ela cai e bate a cabeça, bate o rostinho. Machuca e aí não consegue levantar Não tem ainda, reação né? de proteção nenhuma, né? Então, por isso, um bebê que passou por todas as etapas, ele vai andar quando ele tiver que andar e ele vai andar... O que é principal? Não é andar de qualquer jeito. Andar com qualidade. Sim. Né? E a gente tem, entrando nos marcos, a gente tem até 18 meses aí na janela para um bebê andar. Para andar mesmo, sozinho. 18 meses. Então, é uma janela muito grande, né? De 12 a 18 meses. Porém, também tem sempre um porém, 12 meses o bebê não está andando, mas está tudo ok com o desenvolvimento dele motor até aí, tudo bem. Agora, muita gente viu lá na internet que o bebê pode andar até 18 meses. Então, as pessoas ficam esperando dar os 18 meses para buscar ajuda. E essa criança nem engatinhou, ou nem arrastou, ou nem se coloca de pé sozinha, não dá passinho lateral, não empurra os móveis em casa. Então, ela não vai andar com 18 meses. Por isso que não é só esperar andar ali no final, tem que ir vendo tudo. Tem que entender, tá tudo bem? Só tá faltando um desprendimento, ele tá inseguro, tudo bem, a gente vai dando os estímulos e tá tudo, não precisa de uma avaliação. Agora, tá faltando ali, Marco. Essa criança, como eu disse, uma habilidade depende da outra. Se ele não tá se colocando de pé nos móveis, ele não vai andar. Lá em casa tem os 3, né? E a minha irmã foi a que mais demorou, né? Lá do meio. Porque na época nós morávamos em Portugal. Eu não lembro, né? Meus pais que contam assim. E aí a minha irmã demorou porque ela usava muita roupa. Tipo, brasileiro lá no frio, não sabe, né? Tu enche de roupa a criança. E aí ela não conseguia andar por causa de tanta roupa. Assim, aí quando começaram a tirar, que era mais verão... Então, ficou mais levinha. Ela ficou mais levinha, né? Falou, não, tem que tirar essas roupas e deixar ela. Deixa que ela vai. E aí que ela começou a andar. Então, ela foi mais tarde, né? Ambiente. Mas por causa uma do interferência do ambiente. Uhum. E isso acontece muito. Eu atendo muitas mães de fora. Os bebês do frio, eles se desenvolvem mais tarde. É comprovado. Arrasto, por exemplo. Agora, o nosso frio do Brasil ainda é um frio né, bem menor. Mas mesmo assim, no sul. Eu tenho muita mãe do sul. Elas sofrem, porque a criança embala todo neném. No chão, tentando empurrar o pezinho ali no chão e deslizando. Então, a gente ensina a passar cola quente na calça. A gente traz um monte de ajuda. No frio a gente quer ficar mais quietinho também, né? Então sim, o frio ele interfere bastante. Então, assim, tudo que você falou até agora, quer dizer, é muito do nosso desenvolvimento mesmo neurológico, né? Que vai trazer para o motor.
para também junto do ambiente, né? Porque a criança, ela nasce ali, né? Ela tem o biológico dela para ir crescendo e desenvolvendo. Mas se a mãe, o ambiente, a casa, o local que ela está não favorecerem para isso, vai ter um prejuízo. Perfeito. Muito tempo atrás, lá, 40, anos 50, mais ou menos, os pesquisadores acreditavam que o desenvolvimento motor ele dependia exclusivamente da hereditariedade, da genética do sistema nervoso. Então, era só, independente de ambiente, independente de qualquer coisa, essa criança ela ia se desenvolver igualzinha a outra também, porque era só essa maturidade cerebral que valia. Depois, não, o pessoal começou a entender que o ambiente, né, a tarefa específica, que são os incentivos, isso tudo, junto com esse fator genético, hereditário, é que, em conjunto, iam trazer um bom ou não desenvolvimento motor para essa criança. Então, sim, são esses 3 fatores. Hereditário, né, o que você herdou do seu pai e da sua mãe. O ambiental, aquilo que você oferece, o mundo que rodeia esse bebê. E as tarefas, aquilo que você incentiva. E as brincadeiras e os brinquedos, como você falou? Tem formas de ajudar realmente, assim, comprando o presente certo? Alguns tipos de brincadeira que faz com a criança? Isso. Bom, primeira brincadeira, tummy time. Né? A primeira brincadeira para você fazer com o seu bebê é o tummy time. O que é o tummy time? A hora da barriga. O momento que você vai parar tudo que você está fazendo e você vai para o chão com o seu bebê, colocar ele de bruços, acordado. Tá? Bebê dormindo sempre de barriguinha para cima. Primeiro ano de vida todo sempre de barriguinha para cima. Quando você vai deixar de ficar desvirando esse bebê? Quando ele desvirar sozinho. Só no seguro. Tá? Então, por isso, até o tummy time ele existe, porque criaram a lei lá do back to sleeping, que era: coloca o seu bebê para dormir de barriga para cima. Lá nos anos 90. As crianças eram encontradas mortas no berço de bruços. Sim. Então, criaram lá nos Estados Unidos essa campanha. Back to sleeping, coloca o seu bebê de barriguinha para cima para dormir. O que começou a acontecer? Os pais entenderam que nunca mais essa criança tinha que ficar de bruços. Não deixava de jeito nenhum. Então, só de barriga para cima, independente onde. Atraso motor gigante e assimetria, cabecinha do bebê aqui toda achatada, baraquecefalia. Nossa. Para reverter isso, entraram com a campanha do tummy time, que é a hora da barriga. Então, gente, dormindo... Vai chegar um momento que pode. Barriga para cima. Acordado, barriga para baixo. A cabeça da criança, ela tá em crescimento, assim, enorme nesses 6 primeiros meses de vida. Se essa criança fica só de barriguinha para cima, vai evitar o crescimento ali na parte de trás. Então, tummy time é a primeira atividade. Que é simplesmente colocar de bruço, é isso? É simplesmente colocar de bruços, mas não é colocar teu bebê de bruços ali no chão da sala e vai cozinhar. Vamos interagir com essa criança, vamos ali pro chão. Então, eu tenho uma aula na comunidade que se chama Método Pipa, que é a persistência, né, a paciência. Ah, legal. São todos os P's ali, interação, né, atenção. Então, se colocar ali na altura desse bebê, colocar, dependendo de cada fase, o bebê ele tem uma acuidade visual. Então, no comecinho, ele enxerga contraste de cor. Então, coloca o brinquedinho preto e branco na linha visual. Interage com ele. Isso é interessante, Dani. Quando que ele começa a ver as cores? Ele começa a ver, assim, cor igual vermelho, que é uma cor mais forte, a partir dos 4 meses de vida. Até então, ele não consegue identificar a cor. Ele só identifica que, nossa, essa cor é mais clara, essa é mais escura. Então, o rosto da mãe, por exemplo, né, a parte da sobrancelha, da testa ali, a boca, chama muita atenção. Por isso que eles ficam vidrados, né, no rosto da mãe. Então, tem a distância exata, que é 1 palmo. Se você ficar muito longe, ele não vê nada. Se você ficar muito perto, ele não vê nada. Então, você tem que saber tudo isso. Por isso que eu falo, não é colocar no chão, ele chora. Não vou mais pôr. E outra coisa, gente, no comecinho é pouco. É muito pouco. Né? Teu bebê não vai ficar minutos ali pitiquinho. É pouquinho. Isso vai gradativamente aumentando, você vai trazendo as atividades. Então, a primeira atividade é o tummy time, é colocar de bruços. E aí, tem várias atividades para você fazer. Depende do mês da criança. E a recomendação maior que eu dou, menos é mais.
para de comprar 1 milhão de brinquedos. Para de ficar comprando brinquedo eletrônico, brinquedo que pisca, que gira, brinquedo que se auto-brinca sozinho, o brinquedo brinca com ele mesmo, né? Porque aí a criança não precisa fazer nada, o brinquedo faz tudo por ela. Simples. Brinquedo de madeira, brinquedo educativo, pouco brinquedo, né? Coisas de casa. Gente, é uma coisa. É uma coisa. Meus bebês, você coloca um brinquedo, né, daquela marca famosa, colorido, lindo, nossa, caríssimo, e você coloca... Uma tampa de Tupperware. Pote da cozinha. Ele vai no pote. Sim. Não, eu tenho meus sobrinhos, é impressionante, era isso mesmo. E a minha irmã, meus sobrinhos têm 6 e 7. E aí a minha irmã também ganhava aquele monte de presente nos aniversários, né? Que às vezes você tem essa consciência, mas aí ganha um monte de coisa. Aí, às vezes, quando ela conseguia, ela pegava tudo, juntava e trocava por um carrinho, uma coisa assim. Sim, eu fazia muito isso. Você pegava tudo aquilo. Porque atrapalha, né? Na loja, pegava uma coisa só muito melhor, sabe? Parece que é isso, a criança nem aprende a ter a criatividade. Não, e não tem interesse. Porque o brinquedo faz tudo pra ela. Exato. Então, brinquedo simples, menos é mais, né? Saber o que oferecer pro bebê naquele mês, atividade, interação. Você, eu sempre brinco, você é o maior brinquedo que o seu filho pode ter. Dê atenção para ele, né? Toca o seu bebê, movimenta, muito movimento. Crianças gostam de movimento, crianças gostam de toque. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Verdade, né? Rodar, jogar para cima. É isso mesmo, brincar de aviãozinho. E esse desenvolvimento neuropsicomotor, assim, você acha que dá para ele ser desenvolvido depois? Perdeu alguma etapa importante por algum motivo, né? Realmente tem alguma patologia ali. Como que daria para fazer esse treinamento depois para ele conseguir resgatar, né? Dependendo da patologia, os movimentos? Com certeza. Nosso foco da fisioterapia é esse, né? É trazer, né? Reabilitar. Não passou pela etapa naquele momento por algum motivo, a neuroplasticidade está aí. Deus é tão perfeito que ele trouxe a capacidade do cérebro de se readaptar ali àquela dificuldade. A criança que teve mesmo uma paralisia cerebral. Os 1.100 dias, né? Exatamente. Então, o cérebro se adapta ali, que traz a conexão para aquele lugar que o bebê precisa, que a criança precisa, e a fisioterapia está realmente para devolver aquilo. Claro que é mais desafiador, porque não está na janela sensível. O cérebro ele não está pronto para receber aquele estímulo, mas ele recebe. E eu já trabalhei muitos anos com crianças atípicas e a gente consegue muita coisa com a fisioterapia. Nós temos uns colegas no trabalho, né, que tem um bebezinho assim, e é impressionante, assim, como ele conseguiu o ganho no trabalho da físio. É lindo. É impressionante. Quando ele nasceu, assim, falaram, não, né? Quem sabe, se vocês estimularem aí nesses primeiros dias, né, esses 1.100 dias, ele consegue ganhar alguma coisa. Mas hoje, assim, ele até anda, né? Ele consegue se sustentar, assim, é incrível mesmo o trabalho de vocês. É lindo mesmo. Muda muito. Na faculdade, eu quis fazer faculdade de fisioterapia porque eu assistia, né, o pessoal do Teleton, eu via aquelas fisioterapeutas trabalhando com as crianças, e eu falava, gente, isso aqui são anjos, né? Nem é gente esse povo é anjo. E aí eu fui fazer fisioterapia por esse motivo, para trabalhar com as crianças. Trabalhei muitos anos. Com a neuro. Muito bonito. É muito mesmo. E tem muito resultado, né? Tem. E isso que você está falando também de educar as mães, né, para elas perceberem o momento de procurar uma ajuda, porque às vezes fica muito distante você saber o que é, porque outro caso, né, eu gosto de citar exemplos porque as pessoas é mais palpável. É um caso de uma amiga que o pai da criança médico, né, ela era advogada, tal, uma condição boa, a avó médica, e aí a criança, a cabecinha caía. Ela sustentava um pouquinho, caía. Aí a avó, eu acho que tem que procurar ajuda, né? Eu acho que tem alguma coisa. O pai, médico, não. Meu filho não tem nada, é só o momento dele. E foi passando. E até que a avó pegou um dia e falou, eu vou levar, mesmo que eles não queiram. E ele tinha um problema de visão. Então, ele ficava... Não tinha nenhum problema na parte postural mesmo, né? De segurar a cabecinha. Só que quando ele ia olhar alguma coisa de algum outro lado, a cabeça caía porque ele ia com muita força, assim, pra ver. Porque ele não conseguia
enxergar nada. Ou era o jeito que ele conseguia de dar o foco para aquilo, né? Então ele ia virando para... E aí a cabecinha caía. Mas essa depois questão do torcicolo, o fisioterapeuta, ele precisa ter ali uma afinidade muito grande, porque às vezes não é nada estrutural, não tem ali uma tensão, e é uma deficiência visual. Visual, né? E a criança fica assim. Ô, Dani, sobre isso que ela falou, que é uma frase que você recebe bastante. Já sei qual é. Cada bebê tem seu tempo. Ela falou, já entrou a frase, já... Como você lida com isso? Com essa negação? Sabe o que eu gosto? Eu gosto de me posicionar, sabe? Porque... é o meu papel. É uma oportunidade para você se posicionar. Não adianta eu ficar brava com as pessoas. Sim. No começo eu ficava, gente, era muito... Nossa, eu ficava brava, me estressava. Hoje não, hoje eu respiro e falo, olha, ela tem ali a visão dela da situação. E muitas pessoas, eu também cheguei a essa conclusão, elas falam isso, elas colocam num comentário. Vamos supor, eu fiz ali um conteúdo dizendo sobre o controle cervical até 4 meses. E aí, uma mãe faz um comentário embaixo ali, falando assim, meu Deus, meu bebê tá com 5 meses e não controla a cabeça. A outra mãe, ela vai e fala a frase. Fica calma, tranquila, mãezinha. Cada bebê tem o seu tempo. E eu entendi que essa mãe, existem vários perfis, obviamente, mas essa mãe, ela tá querendo acalmar a outra mãe. Né? Então, agora eu tô mais carinhosa. Você tá vendo como uma coisa de empatia mesmo. Aí olha, eu tô entendendo que você tá querendo ajudar, mas você tá atrapalhando, porque essa mãe precisa buscar ajuda. Sim. E, gente, muitas mães me chamam para dizer que descobriram diagnósticos importantes por conta dos meus conteúdos. Então, muitas. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Muitos diagnósticos, inclusive graves. Sim. Então, é muito sério quando uma mãe fala isso para outra. É isso que eu tento conscientizar. É sério o que você está fazendo. Eu sei que você está querendo confortar essa mãe. Né? Mas é perigoso. Mas é perigoso. E se você não falar, quem vai falar? E é isso. Então, eu tô brigando por isso, assim. Eu topei esse ônus, esse bônus, entendeu? Meu desafio. E eu explico. Não. A criança, ela não tem o seu tempo. Ela tem um tempo dentro da janela. Da janela do desenvolvimento. Ele é amplo. Né? Ele varia. Por quê? Porque nós somos únicos. Sim. Mas não. A criança, ela não tem o seu tempo. Existe um tempo. Então, hoje eu tô mais tranquila com relação a isso. E aí, em relação ao... Ela é mãe, ela sabe o que faz. Esse é recente. Vem o Cada Bebê Tem Seu Tempo. Agora eu tô com novo. Esse é novo. E esse surgiu de me mandar um conteúdo, a mãe colocando o bebezinho 3 meses sentadinho, e ela colocava e ele caía. E ela colocava e ele caía de cara. E ela achava bonito. E ela falava, olha que lindo, ele tá começando a se sentar. E aí, muita gente falou pra ela, olha, não tá na hora de você, né, de fazer isso. E aí as outras pessoas colocavam, ela é a mãe. Ela sabe o que ela tá fazendo com ele. Ela é a mãe. E aí aquilo... Eu falei, meu Deus, mas onde tá escrito que ser mãe? Já nasceu sabendo ser mãe. Profissão, assim, é um currículo, sou mãe, então esse filho é meu. O filho é meu. E eu vou fazer com ele o que eu quiser. E aí começou a me trazer tanto gatilho, porque começou a me trazer gatilhos até assim. Eu lembrava de frases que eu ouvia na infância. Enquanto você morar na minha casa, as coisas vão ser como eu quero. Sim. Eu sou sua mãe. Então, né, coisas que às vezes a minha mãe colocava mesmo, impunha na minha vida, porque ela era minha mãe e eu não queria aquilo. Então, trouxe gatilho pra mim. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre isso. E aí, claro que do mesmo jeito que um monte de gente falou, nossa, isso faz muito sentido. Não, ela é mãe, ela é a mãe. Ela pode errar. Ela pode errar, ela faz nas melhores... Ninguém quer fazer mal para um filho. Mas ela precisa buscar conhecimento. Ser mãe não te dá liberdade. De boa intenção, o inferno tá cheio. Ser mãe não te dá liberdade de fazer o que você quiser com seu filho. Estude. Até para ser mãe, a gente tem que estudar hoje. Né? Em todas as áreas. É lógico que eu puxo a sardinha pro meu lado, mas, né, todo mundo, a psicóloga, a educadora parental, todo mundo tem que falar isso. Não.
E aí, eu até nesse dia, né, que, nossa, virou um bafafá. E aí, eu peguei e coloquei lá no meu story, né, várias notícias de crianças que, por exemplo, que foram a óbito porque começaram a introdução alimentar com 3 meses. Nossa. E era a mãe, ela sabia o que ela estava fazendo. O pai que bateu na filha, que ele fez por amor. Né, que espancou a criança, quase matou a criança. Depois ele fez um relato arrependido, mas que ele fez por amor. Então, eu sei que eu fui fundo nisso. Talvez, né, foi delicado mesmo. Mas também é outra bandeira que eu tô levantando de que não. Você é mãe, mas você tem que estudar sim. É, isso aí. Tem que saber... Ou se não saber, reconhecer, né, que não sabe. Eu acho que hoje em dia a internet, né, ela tá aí para trazer muitas informações boas. Claro que tem muitas informações que não valem a pena, né, de serem vistas, até merecem ser descartadas. Mas as informações que tem na internet, né, de conteúdo bom, né, elas têm que ser espalhadas, porque... Você vê como que a criança, que ela não tem acesso a isso, o adulto vai ter que trazer, né? Então, se o adulto não trouxer para ela, como que ela vai fazer? Como que ela sabe, né? Com quem você anda? Eu fiz já o post do menino lá que tomou a medicação para alergia, que era no TikTok, eles tomavam e quem tomava mais, e o menino morreu. Então, se a mãe não sabe o que o filho está fazendo, como que você faz o controle? E aí, desde o desenvolvimento, ela não sabe o que tem que fazer para trazer ele de uma forma melhor. Ela não vê, né, ali quais são os pontos que ele não está se desenvolvendo, porque ela não foi buscar, né? E aí ela fica esperando que a vizinha tá falando, né? Ou que alguém tá falando, tá tudo ok, tá tudo ok. Não está. A informação tá aí, busca, né? É de graça. Né? Então, use isso. Mas sabe o que isso me lembrou? Igual antigamente, quando um casal brigava, todo mundo, não se intromete, né? Tipo, então, batia na mulher, mas não se intromete. Briga é o casal. De marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Se mete sim. É a mesma coisa. Então, a mãe pode errar sim, às vezes por ignorância, mesmo na boa intenção. É exatamente isso. Mas é só um desenvolvimento motor, né? A gente tá levando para outro lado. Gente, tudo relacionado. Você falou, se você não olha para o seu bebê... Isso pode continuar, até porque a educação... Vem depois toda uma questão de birra. Né? Aí você entrar no... Formar crenças, tudo. Né? Que a gente sabe que a birra nada mais é do que um cérebro que ainda está em formação, em maturação, está desregulado. Essa criança não sabe se comunicar, então ela chora. Então, se você não sabe disso, você bate na sua criança. Então, tá tudo relacionado. E aí bate, aí piora, porque o desenvolvimento pré-frontal, né? Tem até estudos falando sobre isso, que tem 3 tipos de traumas, entre aspas, que a criança passa, né, na infância. E que esses traumas, tipo, de cair, né, mesmo, se machucar e chora, tal, é um trauma, né? O tipo de relação com os pais e o trauma mais grave, que é abuso, né, e outras coisas assim. E as crianças que desenvolvem esse trauma maior, né, que tem esse trauma maior pelos pais ou por alguém próximo, elas têm uma diminuição do córtex pré-frontal. Tá difícil falar, né? Mas que aí elas ficam mais agressivas, elas não conseguem lidar com as emoções depois na adolescência, né? Podem vir a adquirir uma doença psiquiátrica. Então, tudo isso é desde o bebê, né? Na verdade, é desde antes, né? Nós falamos aqui na série de fertilidade como é importante você cuidar já na gestação, né? Vozes, não nem falamos sobre isso, mas podemos ter falado sobre vozes que os bebês vão ouvir. Com certeza. Né? O tipo de alimentação nós falamos. Então, são muitos estímulos que vêm desde a gestação para o indivíduo se tornar a melhor pessoa, né, possível e pelo menos receber o que precisa ser. Né? Da mesma forma que a gente está falando tanto aqui de estímulos, o que a gente pode fazer para estimular, tem as coisas negativas, né, que vão atrapalhar mesmo. Como gritar, por exemplo, o bebê faz birra e grita com ele. Não vai resolver, né? É isso mesmo. Como você lida, Dani, como profissional e como mãe também, com a birra, especificamente? Com a birra. Eu falo, né? O meu marido fica até... Ele não tem muita paciência, porque eu sou muito paciente. Muito. Todo mundo fala, meu Deus, eu queria ter a paciência que você tem. Porque eu me coloco muito no lugar das crianças. Porque eu penso que é difícil ser criança. Né? Porque nós, adultos, a gente tem a nossa... Hoje, né? A gente tem a nossa autonomia. Se você não gosta de alguma coisa, você pega seu carro e vai embora. Sim. Se você quer ir embora dormir,
Você tá numa festa, quer ir embora, você vai dormir. A criança, ela tem que dormir lá porque o pai tá na festa. Então, ela tem que dormir na cadeira. É difícil ser dependente. Eu acho muito difícil ser criança. Bebê é pior, porque o bebê não fala. Bebê, ele quer tomar um banho, ele não pode nem falar pra mãe que ele quer tomar um banho. E se ele chora, nossa, a criança só chora. Então, eu penso em tudo isso. Então, quando meus filhos... E aí, posso falar? Meus filhos não fazem birra. Eu não tenho nem como responder. De verdade, eu acho que vão até você cancelada. Ai, nossa! Apelo alecrim dourado. Ai, alecrim. Mas é sério, os meus filhos são fantásticos, gente. Aí eu não sei se tem a ver com a educação. Tem. Né? Porque a gente tem muito olhar em casa para eles, para as necessidades deles, né? Como ser humano, desde bebezinho. A conexão é muito grande em casa. Nós somos muito do abraço, do beijo, do toque. Então... eles são fantásticos. Eu não consigo me lembrar de birra. Eu vejo essas mães com muita dificuldade, né? Nossa, meu filho bate, meu filho não empresta o brinquedo. E faz parte mesmo. Não tô falando aqui que não é normal. É normal, mas os meus filhos não viveram isso. Então, eu fico até, né... Agora, eu tenho os meus pacientes. Eu lido com bebês, né? E aí, eu até ajudo as mães nesse sentido, né? Porque, às vezes, chora, ele tá com preguiça. A gente escuta muito isso, né? Hoje ele tá preguiçoso. Não. Ele só não quer fazer. Hoje ele não tá afim. Tem dia que a gente também não quer fazer exercício, né? Tem dia que eu não quero ir pra academia. Ele também não. Hoje ele não tá afim. Então, assim... Então, eu vou ajudando as mães nesse sentido de olhar para esse bebê, e compreender que ele é um indivíduo, que ele tem as necessidades dele, né? Você ficou, assim, quando você teve teus filhos, assim, porque parece que em casa de ferreiro, né, espeto, porque é de pau, porque você fica pensando assim, não, olha, ele vai andar, não, será que ele já engateou? Você fica o tempo inteiro você pensando, controlando muito, controlando, né? não. Não, com o Henrique, teve uma questão do andar. Helena, não. Helena, a engrenagem fluiu muito bem, foi muito natural. Ela andou bonitinho, eu não tive nenhuma ansiedade. Mas do meu primeiro filho, tudo do meu primeiro filho foi mais difícil. O primeiro, né? Acho que isso é um padrão, né? Tudo, gente. E nunca foi sobre ele, porque meu filho é muito bonzinho. Era eu que exagerava a minha intensidade, como meu primeiro filho foi enorme. Só que ele chegou ali com 12 meses... E ele não andava. E tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Sim. Eu falo sobre isso, né? Tá vendo? Mas aí quando é com seus, já dá um... E eu falava pra minha tia. Eu lembro que eu ia na casa da minha tia, a gente ficava fazendo um exercício de passar pra outra. E eu falava assim, que vergonha! Que vergonha! Filha de uma fisioterapeuta com 1 ano. Olha, não tá andando. Aí ela falava... Daniela, mas você fala que pode andar até 1 ano e meio. Eu sei. Mas aí, ó, aniversário dele, ele podia estar andando. Então, gente, nós somos mães, né? Antes de tudo. Então, eu lembro desse estresse aí. Mas ele andou, os dois andaram com 1 ano e 15, 20 dias. Os dois passaram pelo desenvolvimento muito parecido. Muito, muito igual. Mas é isso mesmo. Eu lembro que uma vez eu levei minha mãe no pronto-socorro. E eu já era médica, não era nada demais, uma pressão mais alta. Eu lembro que eu tava desesperada. A gente parece que apaga tudo da cabeça. Tudo. E a gente não consegue pensar racionalmente, né? Exatamente. E ainda mais o primeiro filho, né? Que é aquela mãe de primeira viagem, então tudo muito novo. Mas tem uma coisa que você não deve ter feito. Andador. Isso, gente. Não, isso. Jamais. Jamais. Nem. No meu pior... Às vezes as minhas mães falam assim, então eu vou doar. Não doa. Quebra. Queima, não é pra dar pra ninguém. Queima. Faz uma fogueira com ele, né? Porque vai passar pra outra pessoa. E ainda fabricam um andador? Pois é. Não entendo. Pois é, mas a sociedade brasileira, a sociedade americana, toda a sociedade de pediatria do mundo já tentou. Tirar de fabricação, né, tirar do mercado. No Canadá é proibido. Olha. Que eu sei, que eu tenho certeza, no Canadá não se vende, é proibido. Mas a indústria fala mais alto, o mercado fala mais alto, né? Então ainda vende. Porque tem gente que compra. Isso que é o problema. Eu penso assim, será que existe algum caso que pode ser usado? Tipo, o bebê realmente teve uma fratura, alguma coisa? Não? Nem assim? Nem assim. Nada, nenhum caso. Nem a criança típica. A criança típica, ela tem outro tipo de dispositivo. Que não seja isso que eu pensei. Não, é totalmente antifisiológico. Sim.
Fora os acidentes, né? Eu vejo uns vídeos, nossa, Jesus, que horror. Caindo da escada. E aí é importante dizer, né? Porque quem tá assistindo às vezes vai falar assim, claro, às vezes o bebê caiu da escada porque a mãe deixou, não ficou olhando. Tem que pôr no andador e olhar. Né? E lógico, vai tombar, vai puxar o cabo de uma panela em cima, e acontece muito, vai fraturar, mas também esse cuidador não olhou, porque tem um vídeo muito famoso na internet de uma criança que puxa uma panela desse tamanho de óleo quente. Eu vi. Quente não, tava frio o óleo. Mas em cima dela. E aí os comentários são esses, né? Julgando essa pobre, coitada dessa mãe. Que não olhou. Quem é mãe sabe que não existe isso. E a gente sabe que é um segundo. Um segundo. Então, e aí quando eu vou falar sobre ele, eu nem falo sobre isso. Porque senão vem essa desculpa de que, mas não olhou. Né? Tem tantas outras coisas piores, assim. Lógico que não, igual, mas que também faz muito mal. Que não só as quedas, né? Sim. Prejudica todo o desenvolvimento mesmo, né? Pula ali falou sobre antecipar. E aí faz uma descarga enorme na articulação dessa criança que não está preparada para receber esse peso ainda. Essa curvatura do joelho fica totalmente sem o natural. Então, ela entra, o joelhinho ele entra para dentro, o pé fica para fora, o quadril também. Isso prejudica no futuro. Favorece ponta do pé, porque a criança, para ela se deslocar no andador, ela só empurra com a pontinha. Então, já atendi crianças até a pisada, que andam na ponta do pé até hoje porque usaram o andador. Né? A falsa sensação de autonomia, porque aí o bebê acha que ele pode ir e vir, né? E quando ele está fora do andador, ele não consegue, então ele se frustra, né? O tempo que ele está no andador, ele não está engatinhando, que é um tempo precioso. Fora que tudo que é artificial, igual a gente falou dos brinquedos que não são apropriados para a idade, ou muito exagerados, tudo que é demais, muito artificial, muita informação, vai atrapalhando. Tudo, Essa é a regra. Tá olhando ali. É um negócio muito artificial, que não traz o que é natural para a criança, faz mal. Tem os capacetes também, né? Agora tem isso também, né? Um capacete. Capacete e uma mochilinha. A mochilinha. A mochilinha, gente, deve atrapalhar horrores essa criança se movimentar. O que é a mochilinha? Ela é uma mochila e tem um... É um capacetinho acolchoado, né? Aqui atrás, assim, uma almofadinha aqui atrás na mochila. Tá. Alta. E aí o capacete, né? Eles falam que são anti-quedas. E o bebê precisa cair. Para aprender a se organizar, para depois não cair de novo. Né? Será que é por isso que hoje em dia tá todo mundo tão frágil? Também faz sentido. Né? E o povo compra, viu? E compra muito. Então. E aí, tanto que nas propagandas, o bebê até se joga para trás. Porque ele vê diversão nisso. Ele acha divertido. É fofinho. Então, ele nunca vai se organizar. Né? Vai atrapalhar esse processo. Você está protegendo demais a sua criança e não precisa disso. Até porque essas quedas do sentar, a queda ali do bebê que está se colocando de pé, ela não é grave. Sim. Não. Né? Ele precisa desses traumas, como você falou, né? Os ossos ali, né? Estão se formando, tudo cartilagem ainda. Tudo cartilagem. São peças pequenininhas. Para isso. É para isso. Justamente para isso. É para isso. E, Dani, o que você acha das mães que colocam luva nas mãos dos bebês? Que também tá muito em alta. Mas é das unhinhas, não é? Muitas mães colocam por causa da unhinha, né? Pra não se arranhar. Outras porque acham que tá frio mesmo, a mão tá geladinha. Sendo que mão de bebezinho, ela sua mais, ela é mais geladinha mesmo, né? Você tá evitando que a tua criança sinta as coisas, né? Então, essa criança, em algum momento, ela vai passar, ela tá mamando, ela vai passar a mãozinha no seu rosto. É uma textura aqui, ó. É uma temperatura, é uma textura. Daqui a pouco, ela vai passar no seu cabelo. É outra textura. Isso é tudo informação para o cérebro. É informação sensorial, riquíssima nesse comecinho da vida. Então, você está evitando. E a mão é o órgão ali que está recebendo toda a experiência do ambiente. Né? Eles conhecem tudo primeiro pela mão. Então, você está impedindo que tudo isso aconteça. Não, fora que até para criar anticorpos, né? Porque você quando protege demais, não deixa. Não, e colocam porque daí acho que ela não vai colocar na boca, tudo, gente, mas. E mão na boca não é fome, não é que vai chupar o dedo. Sim. Não, é só reconhecendo o ambiente mesmo.
É verdade. E as mães formiguinhas? As mães é verdade. Vocês e baratinhas. E tem as baratinhas. Olha, elas olharam mesmo, elas conhecem até as baratinhas. Meu Deus do céu. Engraçado isso. É que é muito engraçado quando você cria uma comunidade, você já conhece, né? Não sem querer. Não foi assim eu que dei esse nome. A baratinha foi. Mas as formiguinhas não foi. Eu sempre respondia a mesma coisa para as mães quando elas me falavam. Meu bebê chora muito no chão, o que eu faço? E eu sempre respondia assim, sem perceber. É um trabalho de formiguinha. Um dia, né, você vai, coloca um pouquinho. No outro dia, você vai, coloca mais um pouquinho. No final, o resultado é gigante. Igual a formiguinha que vai levando a folhinha, até que no inverno ela tem um monte de folha. E eu comecei a falar isso. E, de repente, as mães começaram a gravar os bebês e me marcar e colocar, ó, a formiguinha tá on. Ó, a mãe formiguinha tá em ação. Eu falei, mas gente... E aí, muito. E eu comecei, oi, formiguinha. Ah, formiguinha. E ficou. É muito legal, porque traz toda uma calma, né? Porque, às vezes, a mãe acha que pra ela fazer direitinho, estimular o bebê, ela precisa lá ficar fazendo exercício 6 horas. E não é. Não. É uma coisinha ali que você faz, depois faz mais um pouquinho. É um pensamento. Ser formiguinha é um estilo de vida. E as baratinhas? As baratinhas fui eu. As baratinhas são os haters. Porque quem gosta de barata? Você gosta de barata? Ninguém gosta de barata. Barata é chata, né? Barata é... Nossa. Ela atrapalha. Atrapalha. E aí foi isso. As minhas haters viraram as baratinhas. E a gente já tem... As minhas formiguinhas já me defendem, já me coloca até às vezes o inseticida, assim, ó. Emulsion. Porque virou. Elas não gostam, mas elas são. E assim, se você tivesse que dar uma dica, assim, né, para as mães. Olha, eu tenho uma mãe que tem aí o filho, né, de 1 a 2 anos, né, de 0 a 2 anos. Qual dica que você daria, assim, a principal de todas? Que, olha, você precisa estar atenta a isso. Primeiro é o conhecimento. Estude, né? Conteúdo tá aí, busque uma fonte segura, né? Busque ali tudo que está respaldado ali pela ciência e estude. Por quê? Porque o conhecimento ninguém te tira. E ele tranquiliza uma mãe. A mãe, ela precisa... Porque, gente, quando você nasce uma mãe, nasce um monte de palpite. Um monte de gente para te falar o que você deve fazer, o que você não deve. Coloca o andador, tira o andador. Não põe de bruço, põe de bruço. Põe sentado, não põe. Então, as dúvidas, elas vão... deixando a mãe insegura, né? E culpada, se sentindo culpada. E a mãe tem que se sentir segura, sentindo que está fazendo o melhor pelo seu filho. Então, conhecimento, primeira coisa, né? O conhecimento, ele liberta. E, segundo, é o chão. O chão é o teu aliado. O chão não é para ser um pesadelo na tua vida. O chão é para te ajudar. E eu tenho relatos de mães que trabalham em casa, fazem home office, e elas colocam o bebê no chão e conseguem trabalhar muito melhor do que se estivesse no colo. Então, a criança está feliz no chão. Não passa. A mãe está feliz também. Toma o café dela, cozinha, trabalha, faz tudo com essa criança ali brincando e se desenvolvendo. Então, é conhecimento. Conhecimento, informação, para você saber o que fazer, o que não fazer. E liberdade de movimento. É o que você disse. Tudo que é artificial... não tá vai errado. ser legal. Não é o bom caminho. A conta chega, né? E tudo que é natural, natureza. Na dúvida, esse é o caminho, né? O natural. Até porque as telas mesmo, né, que estão aumentando aí, é uma coisa que não deixa o bebê se movimentar, né? Porque ele fica lá parado. Estático mesmo, fica o bebê estático. A gente recomenda 0 telas até 2 anos. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é muito, não tô aqui para falar que é fácil, mas até 2 anos, 0 telas. Aí depois... com a minha filha, com a minha segunda filha, não. E eu falo isso pra todo mundo. O meu filho eu consegui. Foi mais fácil, porque o primeiro filho a gente consegue. Mas imagina, o meu filho já assistindo. Com 2, E ela... é verdade. Ela via ele 4 anos de diferença. Meu filho tinha 4 anos e meio, assistia os desenhos dele. Então, e aí tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Você não vai colocar a tua filha recém-nascida na frente de um celular pra fazer tummy time. Tem outra coisa, tem muitos outros estímulos. Né? É porque a gente tem a impressão de que se a criança está sem tela, ela está entediada.
né? Ela tá olhando pro nada, ou ela tá olhando pro brinquedo, esse brinquedo não tem tanta... Porque nós, adultos, temos essa percepção. A gente tá dependente da tela. Então, a gente acredita que o bebê também, a criança também. Então, por isso que eu falo, eu não consegui com meu segundo filho, mas eu tive um equilíbrio, né? Eu não deixei prejudicar. Mas, pelo menos, ter consciência, tentar, né? Não... controlar mesmo, né? Não deixar controlar, totalmente equilíbrio. livre. Tudo na vida, né, gente? Tudo é equilíbrio. Tem coisa que é totalmente contraindicada, mas tem coisa que se você souber dosar, né? Ô, Dani, e sobre, acho que nem muito profissionalmente, mas você acha que faz diferença a questão do temperamento, de cada filho ser diferente mesmo? Sim. Nessa questão do comportamento mesmo. Tipo, um é mais preguiçoso mesmo, pelo temperamento? Eu acredito em temperamento, né? Existem profissionais que não acreditam, que não é respaldado pela ciência, né? Você é psiquiatra, às vezes você vai saber falar melhor que eu. E eu gosto muito desse tema, é um tema que me fascina, porque eu acho muito interessante. Eu olho e falo, gente, eu sou colérica 100%. Às vezes eu vejo sobre o colérico e falo, meu Deus, tinha que mudar o nome para Daniela. Não é mais colérico, é Daniela. Ou você é Daniela, porque eu sou 100% colérica. E quando eu comecei a estudar isso, me ajudou muito a cuidar dos meus filhos. Porque eu comecei a ver a Helena é colérica como eu. E o Henrique é fleumático. E aí, eu também consegui ajudar as mães nesse sentido. Porque eu consigo ver nos bebês, né? Porque a gente já nasce com temperamento. Inclusive, no meu e-book, eu tenho uma... Você explica? Eu explico. Legal. Olha, o bebezinho fleumático, você pode trabalhar mais isso no chão, né? O colérico, você já trabalha assim. Então, eu gosto. Para mim, fez muito sentido. Eu tenho um jeito de lidar com a Helena e eu tenho outro jeito de lidar com eu pensei, porque até você falou deles não fazerem birra. E a minha irmã, ela gosta também, né? A minha irmã tem os 2 filhos, ela adora. Ela estudou bastante isso para ajudar mesmo. E ela falou que é exatamente isso. Para ela ela quer alguma coisa, ela fala, duvido que você consiga, nesse sentido. E pro outro fala, olha, eu vou ficar muito feliz se você fizer. Então, o jeito, ela consegue. Totalmente diferente. Ela fala que se ela fizer pra um diferente, ele, tô nem aí, não consigo mesmo. Pro banho mesmo. Pra chamar pro banho. Eu falo, filha, vamos pro banho que você deve estar suja, você brincou o dia todo. A Helena, ela é mais racional, assim, ela entende, ela é muito mais obediente. Então, ela não me dá trabalho. Vamos pro banho, você tá suja. Eu acho que tem um cheirinho. Ela vai na hora, ela desesperada, cheirando. O Henrique, se eu falar assim, ele vai falar, tá ótimo, eu quero continuar fedido, né? E aí eu pego e falo pra ele, filho, você lembra que a gente conversou mais cedo? E aí eu faço ele entender por que ele tem que tomar o banho, né? Você lembra que eu falei que você tá dando muito trabalho pra tomar banho? Tá requisitando muito a mamãe, né? A mamãe tá cansada, trabalhou o dia todo. Vamos tomar banho? Vamos ficar cheirosinho pra gente ir pra cama? Aí ele vai. Então, quando ele entende assim, nossa, mãe, você tá cansada, né? Você tá pedindo pra eu tomar banho já faz umas 3 horas, agora eu vou. Aí ele vai. Porque a personalidade, né, ela é formada pelo caráter e temperamento. Então, o temperamento, ele não muda, né? Ele vai ser isso para a vida inteira, assim, né? O caráter, não. O caráter, ele vai se moldando, né? Conforme a família, o ambiente, tudo. Então, ele se molda durante a vida. Então, é bem isso mesmo. Se você segue aí, né? Sabe como o teu filho é de temperamento, você vai conseguir dar uma vazão, né? A instrução dele muito mais fácil, né? Porque você vai instruindo conforme ele se modula mesmo para você, né? Ele se mostra assim, então eu vou fazer assim, né? A Helena é de outro jeito, então eu vou falar de uma outra forma é a mesma coisa, mas é uma outra forma para chegar até ele, né? Acessar mesmo. Senão você se desgasta e não é a linguagem da pessoa, não é a linguagem mesmo. Não entende. É isso mesmo. É muito legal, isso é bem bacana. E Dani, você hoje, assim, né? Você se vê uma mulher realizada, você acha que já tem a sua família, já tem seus filhos, a sua profissão que tá super bem enraizada, assim. Você acha que você já conquistou tudo? Ou você vê assim, daqui a uns 5 anos eu quero estar em outro lugar, de uma outra forma? Como que você se vê? Eu ainda tava falando isso vindo pra cá, no caminho, eu tava falando isso com o meu marido. Que muitas coisas que as pessoas falavam pra mim 1 ano atrás, que eu falava, tá acontecendo. E eu, até às vezes, me sinto um pouco ingrata. Porque eu não consigo olhar para tudo isso e agradecer e falar, nossa, Deus, olha onde eu cheguei. Eu não sei se também é porque eu sou muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de coisas simples. Então, eu não
tenho noção dessa grandiosidade, né? Eu moro no interior, são 5 horas daqui. E a semana passada veio uma mãe daqui lá para passar por uma consulta comigo. Olha. E eu fiquei assim, ó. Isso já tinha acontecido algumas vezes, de umas outras cidades mais próximas. Então, quando eu vejo onde eu cheguei, eu não imaginava. Eu sempre sonhei alto, eu sou ambiciosa, eu gosto, sabe, eu tô sempre em ação, eu tô sempre fazendo as coisas, eu não paro, minha cabeça não para, eu tô sempre com novos projetos, mas eu nunca pensei que eu chegaria onde eu cheguei. Então, nesse sentido, de não só a vida profissional, mas pessoal, meu sonho sempre foi ser mãe. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casalzinho maravilhoso. Meus filhos são lindos, são incríveis. Eu sou muito grata, sou muito bem casada, sou apaixonada pelo meu marido. A gente vive junto há 20 anos. A gente se conheceu na faculdade. Então, é uma relação, assim, de muita parceria nossa. Nós somos muito amigos. Tenho a minha mãe, tenho o meu pai, então eu tenho muitos amigos. Eu sou muito feliz em todos esses sentidos. Mas me falta algo no sentido realmente material. Então eu tenho um sonho hoje material, que é a minha casa. Eu ainda não tenho a minha casa como eu sempre sonhei ter. Mas é material. Sim, né? Isso então, tá no caminho de conseguir. Isso. Então a gente veio conversando sobre isso, né? Que eu tava falando assim, nossa, parece tão longe ainda ter minha casa. Ele falou assim pra mim, meu marido, não tá longe. Sim. Talvez você esteja imaginando que tá longe, mas tá chegando, né? Porque talvez eu não tenha mesmo esse sentido da realidade mesmo. Ainda não caiu sua ficha. Isso, pode ser isso. Não caiu minha ficha, você falou a palavra. Mas eu sou muito feliz, eu sou muito grata, muito. Eu me sinto assim, muito amada por Deus. Mas é muito bonito isso, porque a gente vê que você mantém a humildade mesmo. É isso. Você fala, eu sou simples, é humilde, né? Independente do que você chegou, porque você chegou muito longe, assim, a gente... Né? A gente estava conversando entre nós. É uma comunidade que você tem. É por isso que a gente perguntou quando que você começou, porque demora anos para construir. Não é uma coisa que o dinheiro compra também. Isso que é legal. Sabe, não foi nada pensado. Olha, então vamos começar. Você vai começar com esse canal e aí você vai... Nunca. Foi muito natural. Foi fluindo mesmo. Então é realmente propósito. Sim. É que você faz tudo alinhado com o propósito mesmo. Isso. E, Dani, então, para finalizar, que frase que você colocaria assim numa camiseta para você usar? Uma frase que te represente. Meu Deus! Nossa, que pergunta! Ou pode ser uma que você costuma falar, que você acha que te representa, assim, que você representa, né? Pode pensar um pouquinho, tá. Não tem problema. Eu acho que pode ser a frase do meu lema lá mesmo, sem Deus nem tenta. Ah, legal. Eu acho que eu colocaria essa frase numa camiseta. A gente gostou muito dela, por isso que a gente sem Deus nem tenta. Eu acho que eu fiquei pensando em outras, mas eu acho que é isso. Sim. Eu não consigo levantar da minha cama. Se não for por E para maternidade isso encaixa perfeitamente. E olha, isso é novo, que vocês estão falando para mim da questão da maternidade, porque sempre foi muito voltado pro meu... Você não tinha visto esse lado, né? Não tinha visto por esse ano que vocês estão me trazendo. A gente pensou muito desse jeito, né? Muito incrível. Porque a gente fica muito, ser mãe, sem Deus nem tenta, porque não é fácil. Olha, lindo. E eu sempre pensei muito nesse sentido de tudo, né? E não... E é isso, eu acho que a camiseta estampa. Que Deus é tudo na vida da gente. Sim. E o que o nosso podcast ali chama O Que Elas Querem, né? E daí nós trazemos muitas mulheres aqui, né? Dizendo, você falou, que você quer sua casa, você quer continuar feliz como você é, realizada, né? O que todas nós querem. Mas o que você acha, assim, que a tua comunidade de mulheres, o que elas querem? O que elas querem? Elas querem ver os filhos felizes. As minhas... seguidoras, as minhas formiguinhas, elas só querem ver os filhos felizes. Elas querem ser felizes, mas elas querem os filhos felizes. No meu caso, se desenvolvendo bem. Elas querem fazer o melhor pelos filhos delas. Isso aí. Então, elas querem... isso, né? E um bem desenvolvido é feliz, né? Também. E a maternidade, você experimenta o altruísmo, né? Sendo mãe. Total. Isso, elas olham para os filhos. São maravilhosas. Minhas formiguinhas são... Não, mas eu pensei justamente nisso, que tudo que você ensinou pra gente hoje, se a criança que não tá se desenvolvendo muito bem, ela não é feliz. Não. Ela vai ficar chorando, frustrada por alguma coisa. Tá totalmente relacionado. Sim.
uma criança bem desenvolvida, uma criança com 9 meses, que engatinha a casa toda, que só coloca de pé, pega um brinquedo, senta, explora esse brinquedo, não quer mais, quero outro. E abro a gaveta da minha mãe, desce tudo. Ela é muito feliz. Muito feliz. É isso. Tá descobrindo o mundo dela. Tá descobrindo o mundo. É isso. Adorei. Adoramos. Eu também. Muito amei, obrigada. Gente, vocês são maravilhosas, Obrigada. vocês duas. Nossa, nós ficamos muito felizes de receber. Eu também. Tô muito feliz pelo convite, por essa experiência. Foi uma troca linda. Que bom. Parabéns pelo trabalho você gostou de vocês. também. Amei. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho certeza que já é sucesso. Ai, que bom. Porque eu acho que é muito disso, assim, a troca né, de uma pessoa que vem e que dá, assim, inspira, sério. Já começou nos arrepiando, né? Então... Parabéns mesmo, parabéns já pelo começou trabalho. Se identificando com o seu jeito, logo Sim, no começo, nossa, parece que a gente Sim. Nós torcemos muito por você, esse espaço está aberto, porque nós temos certeza que você vai crescer muito, como nós também vamos crescer muito. Então, vai estar aberto para você. Eu quero falar sobre outra coisa, agora Pode tem falar, um outro projeto. Você vem para cá, né? Com certeza. São Paulo vir, sim. é uma experiência gostosa, apesar de ser muito agitado, né? Diferente do interior. Mas a nossa casa vai estar sempre aberta. Sim, gente, você é super bem-vinda. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém. E esse projeto lindo. Ô, Dani, só fala agora o seu @, onde o pessoal te acha, seus cursos, tudo. O que você achar. Então. Tá. A câmera ali. Estímulo de Mãe. Meu Instagram. Eu tenho uma comunidade que se chama Estímulo de Mãe. Tá no link da minha bio. Seja muito bem-vinda para desenvolver o seu bebê plenamente no primeiro ano de vida. Isso mesmo, procurem lá, sigam, gente, tem muitas informações, tá muito legal. E assim, vamos agora agradecer também, né, aqui os nossos parceiros. A gente queria agradecer, então, o Power Fox, que tá sempre aqui com a gente sempre tá tomando, né, não só nos episódios que a gente oferece. Quem nos segue lá no Instagram vê direto, né? Não precisa nem falar, já sabe, a rotina inteira. E o Ideia também, uma ideia saudável, que é tudo muito gostoso, né? Sem açúcar, sem ingredientes artificiais, então é muito bom. Também está sempre na nossa rotina. Muito obrigada aos nossos parceiros. Isso aí, gente. Obrigada, compartilhem. Quem ainda não segue, siga, por favor, e se inscrevam lá no YouTube. Se inscrevam no canal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.